e-mail da USP? Porque se você não criou com o e-mail da USP, tem limite de participação em 20 e poucas pessoas. Você tem que ter criado. Eu criei com o e-mail da USP, sim. Criou com o Oi, e-mail Bruno. da USP? Oi, tudo bem? Às vezes é porque... Foi criado com o e-mail da USP. Geralmente, quando a gente coloca para gravar, algumas pessoas acabam sendo expulsas. Eu não sei muito bem porquê. E aí elas têm que entrar de novo. Ah, não, mas acho que agora está gravando e a gente pode começar. A Cláudia não saiu, continua lá. Obrigada. Bom, gente, primeira coisa a gente vai pedir, né? A gente pode fazer uma inscrição, né? Sempre que a gente quiser falar pelo chat, né? Enquanto a gente não estiver falando, eu vou pedir para a gente deixar o microfone desligado, né? Para não ficar com essas interferências. Então, a gente vai começar com a primeira rodada, né, de questões, né? Vamos deixar essa primeira hora para essa primeira rodada de questões. Quais os impactos da pandemia, né, na sua pesquisa? E quais modificações ou ajustes você fez ou vai ter que fazer no seu projeto de pesquisa em virtude da pandemia, né? Então, eu vou convidar aí a Silmara. A gente tem mais quem, Bruno, inscrito, para fazer um pequeno esquenta, assim, para colocar na roda algumas questões? Dos professores eram você, a Silmara, a Jaqueline e a Renata, e dos alunos a gente tem a Amanda e eu, que a gente organizou o evento, o Bruno Magalhães, o Ivan ainda não entrou na chamada, a Adriana eu acho que também ainda não entrou, e o Lucas Custódio. Tá ótimo. Então, a gente vai começar com esse primeiro bloco de questões, né? E eu vou, então, passar a primeira palavra para a Silmara, que a gente já fez um alinhamento. Ela tem algumas considerações para fazer, como se fosse um esquenta de algumas questões, né? Que a gente já viu em bancas, de conversas com orientações. E aí, logo depois, a gente abre para vocês se inscreverem. Tudo bem? Tudo bem? Oi? Tudo certo. Acho que a Silmara pode começar a falar. A gente te escuta, Sil. Vai lá. Tá bom. Então, boa tarde. Prazer estar aqui, né? Estamos em casa, então a ideia realmente é colocar um pouco do que a gente está vivenciando juntos e juntas, né? Nesse momento que impacta nossa pesquisa, nossa docência, e aqui especialmente os nossos projetos de pós-graduação. Eu queria falar rapidamente os pontos, né, de mudança que diferem para um projeto que está no ingresso, no início desse projeto, aquele que está no meio termo, que está na qualificação ou naquele pós-qualificação, e o projeto que está mais para o final. O que eu tenho vivenciado com os meus alunos é que imediatamente a gente precisa fazer algumas revisões, né, de curso desses momentos. Então, no ingresso, aqueles que estão no seu primeiro momento, no primeiro semestre, como é que a gente vai, né, lidar com as aulas à distância, a organização do planejamento do projeto. Então, é algo que tem acontecido bastante, né, entre os meus orientandos e os grupos que eu estou acompanhando. Quem terminou de fazer uma qualificação e tem algumas ferramentas e necessidade de ir para campo. Então, aqui também a gente tem algum tempo e alguma margem de manobra para que a gente readeque técnicas de levantamento de dados. Então, o que tem acontecido aqueles que precisavam estar em campo agora, a gente revendo as técnicas. Eu tenho alguns alunos que eu estou acompanhando, que tinha oficinas, por exemplo, com vários atores que estavam previstas para esse semestre. E alguns a gente conseguiu fazer essas oficinas online, por exemplo. Tem sido um esforço gigante. A gente sabe que há uma perda nessa transição, mas também a gente está conseguindo adaptar, fazer oficinas
de mapas falados, por exemplo. A Lilian está aqui presente de uma pesquisa que a gente fez juntas nesse primeiro semestre, onde as oficinas a gente conseguiu adaptar, né, uma técnica que seria presencial para esse ambiente online. Exigiu bastante, mas conseguimos. Uma adaptação, né, dos projetos que exigem entrevistas, então, até o treinamento, a competência de se desenvolver entrevistas online, através de WhatsApp, outras ferramentas. Então, aqui, muitas vezes, as respostas, por incrível que pareça, né, os meus alunos têm conseguido respostas mais rápidas de entrevistas nesse momento, porque as pessoas acabam sentindo mais à vontade para dar um depoimento no WhatsApp mais rápido, abre um call e fazemos ali de uma forma mais expedida esse momento. Então, tem uma série de consequências que a gente precisa avaliar caso a caso, né, dentro dos projetos, isso que eu tenho sentado e reunido com os alunos para revermos que tipo de técnica e como a gente vai adaptar, não? E também o que a gente está fazendo enquanto grupo de pesquisa é pensar em outras habilidades, outras ferramentas, por exemplo, para análise de dados secundários, análise documental. Então, a gente precisa se aprimorar em algumas técnicas que não estavam, de repente, no escopo daquela pesquisa e serão as únicas viáveis no momento se eu tiver que entregar o meu projeto no início do ano que vem, né, ou de defender ou de qualificar, coisas assim. E uma ferramenta, né, por fim, que a gente tem se debruçado e tem aparecido resultados muito interessantes, independente do momento que os projetos estão, é a revisão sistemática de literatura. Então, aqui, o que a gente tem feito, isso dá resultados em vários tipos de pesquisa, a gente aprender e aprimorar com ferramentas para a revisão sistemática de literatura. Então, quando um aluno ou uma aluna consegue rapidamente captar, né, a gente tem, eu depois posso contar para vocês algumas ferramentas que a gente está aprendendo, o avanço, né, na revisão, na facilidade de manejar uma série de documentação, de busca de bases científicas, e daí a gente vai aprendendo um com o outro. Então, a gente tem no grupo atualmente um dos nossos alunos, que é o Jack, que aprendeu a manejar uma série de ferramentas para fazer isso. Então, a gente faz oficinas onde um vai ensinando o outro a trabalhar melhor essas habilidades para que o grupo todo se beneficie. Então, o que a gente tem feito é um tanto desse acolhimento, né, um tanto de pensar metodologicamente essa inversão do curso rápido, né, do curso e da proposta, e alguns que estão no final, a gente pensar em rever também, se precisamos finalizar todas as entrevistas que estavam previstas, se os dados que ainda não foram capturados vão ser realmente necessários para finalizar, e ajustar, né, tempos ao cenário da casa de cada um. Então, é um momento de muito colo, vamos dizer assim, e a gente pensar caso a caso a situação que o mestrando, o doutorando, a mestranda, né, está, e como a gente pode lidar com o tempo que temos disponíveis, sendo que, né, todo esse arcabouço será feito num ambiente virtual. Então, são algumas medidas que a gente tem feito para acolher melhor esse momento com os alunos, aqui falando particularmente do grupo de pesquisa e dos alunos que eu oriento e acompanhando os programas de pós que eu faço parte. São algumas das questões que a gente tem
trabalhado e reforçado, né, nesse sentido de nos fortalecermos metodologicamente com outras ferramentas. Então, assim, na prática, né, é isso, e no substantivo da colo para todo mundo que estamos, né, num momento muito delicado, e aí acolher as necessidades de cada um. Acho que eram essas as palavras iniciais que gostaria de colocar, e depois posso continuar com outros pontos, dependendo das questões que vocês trouxeram. Super obrigada, maravilha, Silmara. Vamos começar a se inscrever. Coloca no chat quem quer falar, e aí a gente organiza uma lista aqui de coisas, pode pegar o gancho de coisas que a Silmara falou, ou de coisas do seu projeto, já colocar aqui também, ou de outras questões, né, que vocês estão aí na cabeça com relação aos projetos, às pesquisas, né, de vocês, da pós-graduação. É só avisar aí no chat e aí a gente, só para organizar uma lista aqui. Escreve aqui, falar no chat, ou queria falar alguma coisa, só para poder me organizar. Eu acho que todo mundo que já tinha se inscrito antes já está online, então se essas pessoas quiserem começar, eu acho que é legal. Ótimo. Então, ótimo. Eu acho que é importante todo mundo se apresentar, porque eu estava vendo quem entrou, tem gente de dentro, de fora, acho que a gente podia brevemente dizer, oi, sou fulano de tal, estou em tal programa, ou dou aula em tal curso, só para ter uma baliza, eu acho que isso é importante, para a gente e para todo mundo. Maravilha. Eu me esqueci disso, Renata, obrigada. Já se apresenta, Sil, rapidinho. Fala quem você é. Tá, é mesmo. Eu disparei a falar como se estivesse na cozinha de casa. A intimidade faz isso, mas obrigada por lembrar. Bom, tem alguns dos nossos que estão aqui, dos pós-graduandos dos programas que eu faço parte, mas grande parte não. Então, meu nome é Silmara, eu sou professora da graduação da IASH, no curso de Gestão Ambiental, e sou professora da pós-graduação do programa de sustentabilidade da IASH e do programa de pós-graduação em ciência ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, lá da cidade universitária. E oriento desses dois programas alunos de mestrado e doutorado. Então, prazer estar aqui com vocês todos nesse momento. Obrigada, Silmara. Será que a gente pode seguir, então, uma ordem alfabética aqui que está no chat? Talvez fique melhor, né? Patrícia, se você quiser, eu posso começar, Amanda. Pode, ou vocês, professoras, Amanda, querem falar primeiro? Pode falar. Bom, para me apresentar, meu nome é Amanda, eu sou aluna do programa de Gestão de Políticas Públicas. Eu já estou no meu 2º ano de programa, entrei no ano passado, e junto com a Bruna eu componho a chapa da representação discente do programa. E a quarentena e a pandemia, o isolamento, enfim, coincidiu muito bem com a minha entrega do meu relatório de qualificação, né? Eu acredito que para os meus colegas, assim, ficou também bem próximo, e também interferiu na última disciplina que eu tinha para fazer esse semestre, mas eu acho que, no geral, assim, a minha experiência foi que as coisas conseguiram se acertar de uma forma que me ajudaram, vamos dizer assim, né? A disciplina está sendo feita de forma remota com muita tranquilidade, apesar das perdas que a gente sabe que existem, não adianta a gente fingir que não, mas como a gente está num momento de muita reação, né, a gente está, assim, reagindo às coisas que estão acontecendo, acho que, de uma forma geral, na disciplina, as coisas conseguiram seguir com uma certa tranquilidade, né. Quanto à minha pesquisa, foi um momento, assim, ideal para ter essa quebra perto desse momento de qualificação, principalmente porque eu tive uma banca muito consciente a respeito de como seguir esse meu trabalho
a partir dessa nova situação. Como dar prosseguimento para aquilo que eu já tinha feito, para aquilo que eu quero fazer. A partir da qualificação seria aí a minha etapa de coleta de dados, e da minha pesquisa a metodologia era ter como dados primários as entrevistas e dados secundários os documentos. E aí a gente teve toda uma conversa e uma sensibilidade dos membros da banca de me passarem um plano B e de falar que o plano B agora é o plano A. E aí o que eu conversei com a minha orientadora, e aí eu concordo muito com o que a professora Silmara falou, o acolhimento e a conversa e a convivência, assim, essa troca de ideias nesse momento é fundamental, porque se a gente não consegue ter essa troca e essa compreensão das nossas necessidades e das mudanças que a gente está passando, não tem como a gente seguir o nosso trabalho, né? Uhum. Então, o que a gente fez foi buscar alterar aí essa ordem dos dados. Então, o que a gente está trabalhando agora é com dados primários, mais um trabalho mais documental, e fazer as entrevistas, aí, utilizando outras técnicas. A professora Silmara falou do WhatsApp. O WhatsApp, para mim, está sendo, assim, muito bom, uma ferramenta muito fácil de conversa, acho que a gente tem muita prática, né, e, enfim. E está sendo muito mais fácil recolher os dados assim, apesar de, no começo, eu ter tido algumas relutâncias, até coloquei isso na minha banca, se isso não seria uma mudança, né, se eu podia chamar isso de entrevista, se eu não podia, mas, enfim, as entrevistas vão, então, ficar com um papel mais secundário, para que eu não tenha esse impedimento que às vezes você tentar fazer pela internet, às vezes acontece, e para eu conseguir terminar o meu projeto, o meu trabalho, no prazo que a gente estipulou, né, no prazo normal, e seguir as coisas na normalidade, no novo normal, né. Eu acho que para esse primeiro momento era mais isso que eu tinha pensado em falar. Eu acho que existem outras questões que a gente está tendo que vivenciar na nossa pesquisa, principalmente de produtividade, de como se sentir produtivo e conseguir fazer as coisas com um trabalho que depende praticamente 100% de você, mas em questão de como isso afetou a minha pesquisa, acho que é mais isso. E queria só terminar falando que eu estou muito feliz que isso está acontecendo hoje. A gente conversou sobre ter esse bate-papo já faz um tempo, eu e a Bruna estamos atrás, junto com a ajuda da Patrícia, da Renata, para que a gente pudesse ter esse momento, porque é importante a gente manter o contato e trocar as experiências, porque muito da pesquisa vai da gente, mas a gente, sabendo da experiência dos outros, às vezes nos ajuda, né, a seguir com o nosso trabalho. Acho que era isso. Amanda, Oi. Fala que tema que você pesquisa. Fala o tema da sua dissertação. Eu estudo política externa como política pública. Então, a minha dissertação gira em torno da construção de uma imagem externa do Brasil durante os governos do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, e como isso ajudou na exportação, entre aspas, de políticas sociais produzidas e implementadas aqui no Brasil. Aí eu estou traçando um pouco desse caminho, dessa imagem, e como isso se refletiu na institucionalização dessa exportação, digamos assim. Obrigada. Imagina. Obrigada, Amanda. Super bom. Amanda já teceu várias considerações aqui, que eu acho que tem bastante a ver também com o que a Silmara falou, mas eu queria, antes da gente colocar as nossas considerações, a gente já tem inscritos aqui, o Bruno, eu queria só rapidamente que cada um se apresentasse, a gente pode seguir a ordem alfabética aqui. Adriana, fala só quem é você e qual curso, a gente segue assim. Paty, fala o tema que estuda também, é bom, porque aí todo mundo pode ter algo em comum. A gente pode colocar no chat também, gente, se vocês acharem mais produtivo, a gente colocar no chat. A Adriana não falou, eu sou Patrícia Mendonça. Oi, gente, boa tarde. Opa, Adriana, tá aí. Boa tarde. Meu nome é Adriana Franco, eu sou mestranda do Programa de Gestão de Política Pública. Meu projeto de pesquisa é sobre a lei de cotas e a violência política de gênero contra as mulheres. E qualifiquei também nesse momento de pandemia e sou orientada pela Jaqueline Brigagão, que está aqui na reunião também.
Patrícia, esse microfone está desligado. Eu acho que você está falando. Desculpa, Ana Carolina já se apresentou aqui no chat, se quiser complementar, ela é pesquisadora do SEBRAP, estuda ações afirmativas, né? Quer complementar, Ana Carolina? A gente... A Bruna e o Bruno, se vocês quiserem se apresentar rapidamente, só para a gente fazer uma rodada aqui de... Bom, eu sou a Bruna, eu sou mestranda em gestão de políticas públicas, estou no 2º ano também, já qualifiquei, pesquiso a implementação do MIROSC, no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, na Bahia, em Belo Horizonte. Sou orientada pela professora Patrícia e sou a representante discente do curso. Ótimo. Bruno? Olá, gente, boa tarde. Eu sou Bruno, sou aluno do curso do mestrado de GPP. Meu tema de pesquisa é institucionalização de políticas públicas. Eu estou estudando a política, em especial a política de segurança alimentar do município de Belo Horizonte, que é de onde eu sou, e onde eu exerço aqui uma profissão como servidor do Estado, e atualmente estou na Fundação João Pinheiro, na coordenação do curso superior de administração pública. Ótimo, Bruno, obrigada. Quem mais aí gostaria de se apresentar? Cecília, por favor. Não, a Cecília não conseguiu falar agora. Oi, Cecília. Cecília também, eu posso apresentar ela, também é professora, né? Oi. Aí, Cecília vai falar. Oi, Cecília, se você pudesse apresentar rapidamente. Oi, boa tarde. Desculpa, eu estava ouvindo sem... Por isso a demora de conectar aqui o microfone. Muito parabéns para as organizadoras. Meu nome é Cecília, trabalho no curso de graduação e de pós-graduação em gestão de políticas públicas, e tem sido bem difícil adaptar as coisas, a vida acadêmica para a pandemia, então esse evento acho que é muito importante. Obrigada, Cecília. Agora que a gente tem a professora Cláudia, que já se apresentou aqui no chat, professora da USP, de Ribeirão Preto, do Programa de Gestão e Administração, Gestão de Organizações. Também está aqui para matar saudades. Se você quiser complementar com alguma coisa, Cláudia. Bom, vamos seguir. Vamos. Para a gente tentar... Patrícia. Oi, Cláudia. Vou abrir aqui, tá? Tá bom. Tô aqui. Eu já falei, né, que hoje é feriado. Tá aqui, tô meio de camisola, praticamente. Essa pandemia, né, ela fez uma coisa com a minha vida, que foi parar. Então, eu fico pensando na pós-graduação e nos meus alunos. Eu sinto muita falta de trabalhar junto com os alunos. Uma coisa bem maluca. Eu gosto de trabalhar no coletivo. Então, a minha sala, com um bando de aluno e eu no meio, me faz muita falta. Mas, ao mesmo tempo, deu muito tempo, que era uma coisa que eu não vinha tendo. Então, eu encerrei a minha disciplina na pós-graduação e acabei revendo a disciplina inteira, porque tive que dar disciplina, que aqui na FEA em Ribeirão Preto é uma disciplina de 6 horas a aula. Então, eu tive que refazer o curso inteiro e isso foi ótimo. Então, assim, esse tempo, né, da pandemia também, que é um tempo de ficar em casa, mas é um tempo de se voltar para dentro e se interiorizar. E eu acho que, para quem é pesquisador, acaba sendo uma dádiva. Então, por incrível que pareça, para mim, tem uma coisa boa na pandemia, que é você lembrar de quem você é, né, e por que você começou a pesquisar e poder aproveitar isso da melhor forma possível.
né? E tem me ajudado muito até para buscar objetos na pós-graduação que realmente eu tenho interesse e que a vida vai atropelando, e no final agora eu ando resgatando. Então esse tempo é muito bom. Deu para ouvir? Perfeito, Cláudia, obrigada. Quem é que a gente pode seguir aqui? Alguns já se apresentaram no chat. Vocês, quem não quiser falar, quiser colocar no chat, aí eu apresento quem colocou no chat, tá bom? Para a gente tentar ser um pouco mais rápido aqui nas apresentações. Então, a gente tem a Denise. Denise, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Denise, do PPG Tour, do turismo, né, da pós-graduação do turismo. Eu faço mestrado. Já estou em fases de entregar no segundo semestre já meu depósito e a defesa. E a minha pesquisa é sobre turismo e memória, São Paulo Negra e as memórias reivindicadas, as narrativas reivindicadas. Então, esse momento de pandemia acabou pegando o pessoal da minha turma, né, que está para defender, assim, além da apreensão já com a entrega do depósito, com tudo isso que está ocorrendo, então está um pouco difícil, assim, a gente não está tão simples assim manter a sanidade, a tranquilidade, a ansiedade controlada, não. E aí eu estou aqui para ouvir vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise. Então, a gente tem também o Diogo. Diogo, por favor. Quem quiser pode também se apresentar no site, no chat. Diogo? Ou ele está pronto, ele está se apresentando aqui no chat. Temos o Diogo, é psicólogo, faz duas disciplinas como aluno especial, que está aqui se aproximando. O Maurício também se apresentou aqui, mestrando também do turismo. Pesquisa expectativas dos agentes públicos da Secretaria de Meio Ambiente sobre ecoturismo e áreas protegidas. A gente tem aqui a Drislaine, doutoranda também do turismo, professor orientadora do Sidney, estuda concessões dos parques nacionais. Temos o Lucas Custódio, nosso mestrando também lá de GPP, a Jéssica, mestranda do Programa de Sustentabilidade, orientada pela professora Silmara, também fez disciplina lá em GPP, estuda a gestão de resíduos sólidos, né? Está no período de redação da qualificação, vai pensar toda a estratégia para viabilizar o projeto. Temos a Flávia Noronha, colega lá da IASH, professora também de EA, e orientadora no programa de pós-graduação em sustentabilidade. A Estela, mestranda, também lá de sustentabilidade, orientanda da professora Silmara, pesquisa de desperdício de alimentos no varejo. Helena, mestranda nossa lá de EPP, está trabalhando com capacidades estatais, implementação de acordos globais de combate a mudanças climáticas no nível local, com o Osmani, professor da Unifesp, também credenciado no nosso programa. Gabriela, também no nosso programa, orientada pelo professor André, que estuda a regeneração de áreas urbanas e Santos. Aqui do meu lado é a Joana, a minha filha, de 6 anos, que está na alfabetização. Eu vou molhar o cabelo ou não? Vai. Você veio perguntar se ela vai tomar banho, se ela vai molhar o cabelo ou não. A Karina também se apresentou aqui, Karine Amada, nossa aluna de PP também, orientando da Cecília, estuda a politização da burocracia. Rogério, nosso professor, colega lá de GPP, professor da Unifesp, e estreante lá de GPP, ótimo, está super bem na sua estreia na pandemia, e responsável aí pela disciplina Estado, Instituições e Políticas Públicas. Obrigada, Rogério. Quem ainda não se apresentou, quer abrir o chat para falar, quer colocar aqui também. Temos a nossa Jéssica, também de GPP, temos 2 Jéssicas aqui, orientanda da Renata, que entrou esse ano, projeto sobre coleta seletiva municipal e a inclusão de
cooperativas de catadores. Iris, Iris também nossa mestranda de EPP, orientada pelo Rogério, estuda a judicialização na saúde. Fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone ou para colocar aqui no chat. O Bruno tinha se inscrito, lembra? Quando a gente começou as apresentações, ele queria falar, tinha se inscrito lá atrás. Isso, tá bom. Então, Bruno, você quer falar, então? Tá todo mundo se apresentando aqui no chat. Então, eu posso ir? Por favor, Bruno. Vou falar rapidinho, estruturei alguns tópicos aqui. Primeiro, muito bom ver todo mundo de novo, né? Eu tive aula com a Patrícia, com a professora Renata, é bom a gente ter esse contato, né? Eu separei meus pontos de fala muito brevemente em 3 aspectos. Um aspecto de infraestrutura, eu estou focando naquelas questões que eu acho que são mais dificultadoras, e não só necessariamente na pesquisa, apesar de que eu já estou nessa etapa de pesquisa, mas também no sentido de acesso às aulas. Então, separei e vou pontuar aqui, brevemente, a questão da infraestrutura. Eu acho que é importante a gente pensar que acesso a equipamentos, acesso a ferramentas, as plataformas de ensino, as próprias ferramentas de pesquisa, como já foi colocado anteriormente, pode ser um dificultador, e no meu caso em particular, acho que o acesso, e acho que é um desafio geral, né? Nós também estamos vivenciando isso aqui em Minas, o acesso ao acervo da biblioteca é fundamental. E acho que isso claro, né? As nossas bibliotecas têm essa dificuldade e estão se modernizando também. Acho que a biblioteca da USP, as bibliotecas da USP estão bem na frente em termos de disponibilização de algum acervo digital, mas é preciso pensar alternativas, talvez, em relação a isso. Dos aspectos conceituais, metodológicos e legais, de maneira geral, assim, as aulas, me parece que todo mundo, né, se adaptou a esse momento. Então, de certa maneira, as aulas, cada professora ou cada professor se adaptou de alguma forma. E também as aulas com temas diferentes exigem metodologias e abordagens diferentes. Então, eu queria chamar a atenção de que, de fato, né, há uma diferença entre o ensino remoto e o ensino à distância. Estou entendendo, no meu caso particular, que o ensino à distância é um horizonte, mas que o ensino remoto é a nossa realidade agora, mas nada impede da gente incorporar e agir de forma híbrida com algumas ferramentas do ensino à distância, né? Pensando que tipos de aulas são síncronas, que tipos de aulas são assíncronas, e acho que é importante pensar muito no sentido do tanto de tempo que as aulas de forma remota, elas exigem do aluno, que às vezes exige uma contraprestação em casa, as atividades avaliativas podem ser bem demoradas, acho que isso também é uma coisa que fica no meu radar. E os prazos, né? Acho que é importante, talvez, o apoio da coordenação, atentar para isso, para aquelas pesquisas que exigem prazos específicos, né? No meu caso, eu tive muita sorte, porque a minha pesquisa já era baseada em dados secundários ou em entrevistas, mas as pessoas que, porventura, tiverem uma metodologia que exige mais presença, podem estar, né, um pouco mais prejudicados no sentido de necessidade de adaptação e podem exigir prazos especiais. Acho que essa comunicação é um ponto. E, por último, ressaltar, como já foi colocado aqui, talvez a necessidade de ter esses momentos mais a miúde, né, ou mais seguidamente, assim. Um momento que tenha algum tipo de troca, de roda de conversa, ou mesmo de seminários, se forem temáticos. A gente pode, acho que tem muitas lives acontecendo, né, muito momentos assim acontecendo, mas talvez pensar como que a gente também dialoga enquanto esse grupo que está aqui, né, que está pesquisando junto, ou com as suas orientações, pensar esse tipo de troca mais focada. O acompanhamento dos alunos, talvez pensar assim também quem exige um acompanhamento de aluno orientador mais especial, e acho que destacar, como a professora Cláudia também colocou, salvo engano, a professora Silmara colocou também, acho que o suporte psicológico é muito importante nesse momento, né? Então, pensar alternativas em relação a isso, acho que a
a EASH tem uma clínica, eu não sei se ela está atendendo ou não, mas enfim, são informações que talvez sejam importantes para ficar no radar em termos de instâncias que a pesquisadora ou o pesquisador e os alunos possam acessar, no sentido de tentar trazer uma experiência mais suave e mais conjunta para vivenciar e superar esse momento. Obrigado, gente. Ô, Bruno, obrigada. Então, só retomando, pessoal, a gente tem aqui algumas perguntas, né, que estão orientando esse nosso debate. A gente está tentando cobrir primeiro as duas primeiras perguntas, né, que tem a ver com como é que eu, né, vou ajustar, né, a minha pesquisa. Eu coloquei novamente no chat, né? Alguém gostaria de se manifestar sobre essas duas perguntas, né? O que você está precisando mudar no seu projeto, repensar por conta da pandemia? Como é que está? Quais as dificuldades que estão sendo encontradas? São dificuldades metodológicas, né? Que tipo de dificuldades são essas? Bruna, tem mais alguém que quer comentar sobre esses itens? Estavam inscritos o Ivan, a Adriana e o Lucas. Não sei se ele... a Adriana falou agora que ela quer falar. Pode falar, Adriana. Oi, gente. Então, na verdade, minha pesquisa é com mulheres eleitas, né? Agora, em 2018. E eu acho que o grande impasse agora está nessas entrevistas que, a princípio, seriam pessoalmente, agora vão passar para o ambiente virtual, né? Então, acho que isso já perde um pouco dessa questão da entrevista, né? Do tempo em que ela consegue durar no ambiente virtual, que ela consegue durar no ambiente virtual e que seria diferente, eu acredito que presencialmente, além de uma vida que acontece o tempo todo, né? Eu tenho um filho de 9 anos que mora comigo, isso só eu e ele, então que eventualmente ele vai me interromper, eventualmente ele vai me chamar, ele vai querer ver o que está acontecendo, então, enfim, é uma dinâmica que muda diante da pandemia e que a gente agora eu vou ter que, de alguma maneira, lidar, né? Então, até estava conversando com a Jaque nessa semana sobre a alteração, por exemplo, do termo de consentimento, né, de tornar ele mais fácil e mais ágil, então fazer ele online e eletrônico, para que eu não tenha que arranjar mais uma burocracia dela ter que assinar um documento, me escanear o documento, devolver o documento, enfim. Uma coisa que presencialmente é fácil, é só ela assinar e ficar com uma via, e agora a distância tem também o que é um requisito formal da pesquisa, acaba virando um impedimento e um empecilho por conta da estratégia da distância. Então, enfim, são coisas que eu tenho discutido com a Jaqueline, de como a gente vai proceder diante disso, e que a gente vai ver, enfim, os impactos a gente não consegue medir agora, é uma coisa que a gente vai analisar com o tempo, de como vão acontecer essas entrevistas. Quem mais estava inscrito? Essa coisa de ajustar também em termos de consentimento, né? Isso poder também ser colocado para ser preenchido de forma online, ou até mesmo gravado, né? Durante a entrevista, talvez seriam possibilidades para se checar, né? Para facilitar. Em alguns casos pode facilitar, né? Entrevistas online, mas em outros casos pode dificultar. Eu fico imaginando quem está fazendo pesquisa sobre saúde e assistência social, né, e atores que estão na linha de frente aí, deve estar mais difícil conversar. Quem que gostaria? O Vinícius se inscreveu aqui também, a gente tinha outros inscritos, Bruna? Tinha o Ivan e o Lucas, mas aí a gente vê se eles querem falar agora, depois. O Vinícius está inscrito aqui também. Pode falar, então, Lucas. Boa tarde, gente. Muita referência.
Ele está aqui do meu lado, ele vai falar pela minha, porque tá difícil de ouvir aqui. Sai rapidinho da chamada e depois você entra de novo. Então, oi, gente. Eu queria falar principalmente que eu estava matriculado em 2 matérias nesse semestre, o meu primeiro semestre, e uma matéria obrigatória, e outra era uma optativa que falava sobre análise de dados quantitativos, né, com o André, o André, e foi uma matéria que foi cancelada devido à pandemia, devido ao corona, né, porque a gente ia fazer aulas em laboratório, e era um conhecimento que eu estava esperando absorver, que vai ter que ser postergado para um outro momento, que talvez atrapalhe um pouco do que eu já tinha planejado, de começar a fazer algumas análises, né? Então, isso foi uma coisa que me atrapalhou também, e que não sei se afetou outras pessoas, mas foi uma coisa que me atrapalhou bastante. Assim. Quem mais, pessoal? Era Ivan e depois o Vinícius. Vinícius, você quer falar, então, logo? O Ivan tá aí também? Ivan tá, mas deixa o Vinícius falar. Vinícius, pode falar. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, tudo bom? Eu coloquei no chat um pouquinho de quem eu sou, depois vocês dão uma olhadinha ali, eu sou do turismo, mas eu queria, na verdade, comentar que, embora todas as áreas sejam afetadas, né, com a pandemia, a área de turismo é claramente afetada, não podemos ou não devemos nos movimentar muito, o isolamento social é a principal arma para combater, né, a pandemia, e não existe turismo com isolamento, né? E nesse contexto, a minha chateação maior é eu não observar muitos canais para a gente discutir muito sobre como que vai ficar o turismo, né? E nem formas de como a gente poderia contribuir ou colaborar com a sociedade. O nosso programa, pelo menos, ficou muito focado na permanência dos prazos, que são importantes, a gente não quer também parar a pesquisa, mas gostaria de ter espaços para discutir essas questões e também aproximar de outros cursos, outros programas, e por isso que essa iniciativa de hoje eu acho muito positiva. Era mais nesse contexto mesmo, para dar uma provocada e, enfim. Muito obrigado, gente. Obrigada, Vinícius. De fato, aí a gente tem algumas pesquisas que têm, né, muito impacto, temas, né, que tem realmente, a pandemia vai mudar, né, a configuração dessas questões, desses objetos de pesquisa, né. A Cláudia está colocando aqui uma questão também importante, depois, Ivan, você quer falar? Depois a gente passa mais inscritos aqui, quem tiver. Tá bom. Oi, gente. Oi. Aliás, desculpa, eu cheguei atrasado, porque eu estava dando aula. Para mim, a minha maior dificuldade agora, estou tendo algumas questões metodológicas, porque eu estava prevendo que eu ia trabalhar muito com análise de documento, então eu estava prevendo de olhar processos administrativos, esse tipo de coisa que eu estou precisando rever, mas eu acho que dentro da minha pesquisa isso não é algo absurdo de eu adaptar e traçar outras estratégias de coleta, mas eu acho que para mim o que foi mais complicado e desesperador nessa pandemia foi a parte de burocracia, contato com professoras ou com serviços de secretaria, de pós-graduação, tipo, sabe aquele tipo de coisa que a comunicação às vezes emperra na via digital, na via remota, e que você bate lá na porta da secretaria do tipo assim, ó, gente, aqui eu sei que eu resolvo. Aí você não tem essa possibilidade de bater lá na porta e tentar resolver. Eu acho que isso foi uma das questões mais desesperadoras no meu caso, assim, sabe, de como, e acho que é um desafio mesmo, né, de como pensar esse tipo de coisa, assim,
para um momento como esse, de estar remoto e eventualmente ter problemas de comunicação com setores burocráticos, assim, sabe? Não é nem só na IASH, não, minha questão não foi especificamente na IASH, mas comunicações com serviços, né, de burocracia da universidade, isso para mim foi uma questão bem intensa. Agora consegui resolver, mas um pouco nesse lugar, assim. E só para falar um pouco, né, das mudanças da minha parte metodológica, como é que, compartilhando, né, entendendo o que eu ia extrair de processos e que eu agora estou migrando para extrair por entrevista, mas ainda assim, entendendo isso para mim está um pouco difícil, porque eu fazer esse mapeamento das pessoas que eu vou entrevistar e achar como fazer o contato com essas pessoas, tudo digitalmente ainda está sendo um quebra-cabeça, assim, para mim. Então, são essas duas questões, assim, para mim, que pegam nessas duas perguntas aí. A gente tem... Opa, tem aqui a Jéssica, que se inscreveu. Pode falar, Jéssica? Bom, oi, pessoal, boa noite. Eu já me apresentei aí no chat também, eu sou de GPP, do mestrado em GPP, e a maior dificuldade, assim, que eu sinto que eu estou tendo não é tanto em relação à pesquisa, até porque eu entrei esse ano e, enfim, né, primeiro semestre, a gente ainda está se adaptando e revendo o projeto de pesquisa. Claro que quanto a isso também tem implicações, né? A questão da pandemia também dificulta, por exemplo, se eu quisesse fazer mais um campo experimental, né, observação, esse primeiro campo mais exploratório, isso realmente tem dificultado em termos de pesquisa, para eu seguir e aprimorar o meu projeto também. Mas as minhas duas principais questões são mais fora da pesquisa, mas em relação ao ensino e à extensão. Eu acho que a impressão que eu tenho, no geral, muitas pessoas estão tendo dificuldade, sim, de acompanhar o ensino em termos de conseguir ter uma boa concentração, uma boa produtividade em casa, enfim, acompanhar lendo todos os textos, né, conseguir fazer a reflexão que é esperada aí do aluno antes das aulas e também entregar, né, o que as aulas estão demandando, mas, ao mesmo tempo, além dessas questões, eu sinto uma dificuldade de ter espaço de participação mesmo, sabe? Eu acho que esse espaço de conversa entre os alunos, né, de troca, enfim, de figurinhas, de experiências, da interpretação que cada um está fazendo dos textos, de, enfim, conhecer outras pessoas que também pesquisam na sua mesma área, para vocês trocarem ideias, conversarem sobre o projeto. Eu tenho sentido bastante falta disso, né? Um exemplo, eu estou participando como facilitadora da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E lá na Univesp, né, é o ensino à distância, e ele fica, assim, comparando os dois tipos de ensino que a gente está tendo, né, o que foi uma adaptação do presencial para o EAD e o que já era EAD, é bem evidente, assim, as discrepâncias. Então, por exemplo, na Univesp existe um ambiente virtual onde os alunos conseguem, de fato, interagir, existem fóruns em que os alunos podem colocar questões, podem conversar entre si, e isso fica bem difícil, né, eu acho, por mais, é claro, do inúmero esforço dos professores de trazer maior participação para dentro das aulas, eu acho que essa dimensão mesmo das relações entre as pessoas que a universidade traz, eu acho que tem sido um grande desafio para mim, para eu conseguir amadurecer tudo que eu tenho aprendido e também avançar com o meu projeto. E o outro ponto que eu acho que a universidade também não é só ensino nem pesquisa, né? Falta aí o caráter da extensão. Eu tinha uma expectativa também grande de poder me envolver com projetos de extensão universitária que estão relacionados, né, ao meu tema de pesquisa de resíduos sólidos, aí a incubadora da USP. Isso também super me prejudicou nesse sentido, né, que poderia me fazer avançar, conhecer melhor o campo aí da área de resíduos sólidos aqui em São Paulo, e eu sinto assim que nas três dimensões a gente tem muitas dificuldades ainda para
superar. E até gostaria, assim, um pouco que as professoras comentassem um pouco mais, para além da pesquisa, sobre a parte de ensino também, né? Enfim, era mais isso que eu queria trazer. Obrigada, gente. Obrigada, Jéssica. A gente tem a Denise, que gostaria de falar, e eu acho que depois a gente pode fazer uma rodada de comentários aqui, né, Renata? Isso, era isso que eu ia te perguntar, Paty, porque em que momento que a gente... Isso, vamos... A Denise, depois a gente faz umas considerações aqui. Denise? Oi, gente, já me apresentei, então, falando dos impactos, né, da minha pesquisa, como eu já estou em fase final, né, eu estou aí para a entrega, foi bem complicado, porque eu falo da São Paulo Negra, né, na minha pesquisa, e eu tinha separado, desde a qualificação, o 13 de maio de 2020, né, as atividades que iam ocorrer devido à abolição da escravatura, que ocorrem várias manifestações, atividades, walking tours, e eu ia pegar justamente este período para avaliar, né? Então eu fui realmente minada, sabe, aquele negócio de e agora, o que eu vou fazer? Então eu tive que readequar tudo, e fora, né, as readaptações que os colegas já falaram, de trabalhar agora em casa, trabalhar com pessoas em casa, acesso às bibliotecas, que é um ponto, né? Muitas das minhas bibliografias não têm digitalizadas, não são artigos, né? Eu tenho que ir na fonte mesmo, e aí impede, mas o meu ápice mesmo foi a questão do 13 de maio, porque eu ia pegar várias atividades que ocorrem no centro da cidade, atividades turísticas, fazer entrevistas com os visitantes, com os próprios gestores desses eventos, e não ocorreu, né? Então, aí agora foi totalmente remodelado, vou ficar somente com a parte dos gestores, o que já é uma perda imensa, porque perde aquela perspectiva da pessoa que está tendo o primeiro contato, descobrir por que a pessoa está ali. Então, foi um momento bem delicado, assim. E de qualquer jeito, a gente fica esperando, a gente está nisso desde março. Então, será que vai dar? Será que eles vão fazer tudo virtual? Então, tive que remodelar muita coisa na minha metodologia, e fora a ansiedade, né? E a ansiedade vai batendo, o desespero vai batendo, de como é que vai fazer essas análises, essas avaliações, e como é que vai conseguir esses contatos mesmo. Ainda bem que agora, infelizmente, né? Ainda bem, infelizmente, que acabou reduzindo, então estou em contato com os gestores, as pessoas que eu vou entrevistar, e aí reduziu muito, né? Todos os objetivos foram reestruturados, e fora a questão da burocracia também, que eu gostaria de ressaltar, que o colega falou, que realmente a gente às vezes fica focado, né? E agora, como é que a gente vai fazer para reagir a isso de uma forma positiva? Seja a burocracia institucional, seja tecnológica, né? Porque aí as agendas não batem, a internet cai na hora, aí vai ter que reagendar. Então, esse foi a minha pesquisa. Ainda estou tentando readequar. Agora, o turismo, ele, ao contrário de alguns dos programas, aí não pediu uma prorrogação em bloco para os alunos, então a gente ainda teve que cuidar dessa parte burocrática dentro do próprio programa para solicitar as alterações. Também geram, né, um tempo ali que a gente tem que se dedicar, uma preocupação a mais, vai passar todas as instâncias da USP, mas agora, né, estamos tentando adequar tudo. Mas eu acho que esse, para mim, foi um dos principais impactos, assim, né? Perder esse contato com os turistas, com os visitantes, que eu acho que ia enriquecer muito a minha pesquisa, mas que, infelizmente, não tem perspectiva de quando isso vai retomar, sobretudo no turismo. A parte virtual, né? O pessoal fala assim, por que você não faz com pessoas que já fizeram? Mas eu falei assim, não, porque eu ia pegar pessoas que estão ali, muitas vezes, pela primeira vez, pegando aquela emoção do primeiro encontro, do porquê que a pessoa está ali, do porquê que ela foi buscar ali, ou porquê que está retomando, né, vendo, conhecendo a cidade pela perspectiva afrocentrada. Então, infelizmente, essa daí vai ficar para uma próxima pesquisa, mas eu acho que foi um dos principais danos, assim, da pandemia na minha pesquisa. E é isso, obrigada. Obrigada, Denise. Vamos fazer uma rodada, Renata, Jaque, Simara, para a gente
reagir um pouquinho a essas considerações? Posso começar? Pode, por favor, Renata. Bom, então eu sou a Renata Bichira, sou professora na graduação e na pós em Gestão de Política Pública, também estou lá na pós do Departamento de Ciência Política, tenho vários orientandos e alunos aqui. Primeiro tópico que eu queria falar é a questão da organização da vida. Ao contrário da Cláudia, para mim também está bem difícil, porque eu também tenho filho pequeno, né, de 3 anos, como a Adriana falou, é tudo ao mesmo tempo agora, né, quem tem aula comigo esse semestre já viu meu filho em vários momentos. Então, essa questão do gerenciamento do tempo, para mim, é muito, muito dramática. Eu tinha uma criança que ficava 9 horas por dia na escola e agora fica full time comigo ou com meu marido, que também está trabalhando numa lógica super de empresa, de firma, de cumprir horários e reuniões. E a gente que trabalha na academia tem essa coisa bastante perversa de estar trabalhando o tempo inteiro. Então, eu diria que o meu gerenciamento de tempo piorou, para falar do copo vazio. E eu acho que, dialogando um pouco com vocês, eu acho que do ponto de vista dos professores, isso tem a ver com a fala da Jéssica, principalmente, todos nós que não temos experiências em EAD, eu acho que vários dos meus amigos e colegas que aqui estão não têm experiência em EAD, a gente está aprendendo a toque de caixa, né? A USP nos deu pouco tempo para adaptação, e a gente está, de fato, transformando aulas que foram originalmente pensadas para o presencial para um formato remoto, com todas as consequências de estar fazendo essa adaptação. Por outro lado, alguns alunos de graduação, que inclusive já passaram por aqui, não sei se ainda estão, mas não é o caso de nomear ninguém, já me contaram também que boas aulas presenciais eventualmente viram boas aulas virtuais e aulas que eram ruins no presencial continuam sendo ruins no virtual, só para a gente também não colocar tudo na conta do Covid. Acho que esse é um outro ponto importante que eu queria ressaltar na minha fala. E tem a ver também, Jéssica, com a questão dos fóruns e espaços de encontro. Interessante notar, Jéssica, você não sabe disso que você está entrando agora, que isso já era uma grande demanda dos alunos quando a gente podia se encontrar, né? Bruna, Amanda, quem está no programa há mais tempo. Isso é uma grande questão. Quando a gente coordenou em GPP um questionário de autoavaliação do curso, né? E um questionário estruturado de percepção dos alunos, um dos grandes pontos fracos é exatamente essa questão das trocas, da gente ter mais momentos de troca. A gente tem seminários discentes, alguns de nós temos grupos de pesquisa, mas os alunos demandam mais esse momento de troca. Por isso eu queria, de novo, parabenizar a Patrícia pela iniciativa, né, da gente ter esse momento de troca. Então, eu acho que a gente pode tentar fazer limonada com os limões que a gente tem. Eu acho que, por exemplo, esse momento que a gente está tendo aqui é muito rico e a gente podia pensar, como o Bruno Magalhães colocou, numa certa periodicidade para essas trocas e para esses encontros, que não aconteciam, Jéssica, no presencial, né, por N motivos. A gente tem uma sobrecarga de trabalho imensa, né, acho mais ainda, por N motivos que não vem ao caso, mas não era melhor no presencial, pelo contrário, te diria que a gente está tendo oportunidades. Inclusive, do ponto de vista da pesquisa, eu, a Patrícia, a gente até já brincou com isso, né, eu tenho uma agenda de pesquisa que tangencia a agenda dela, a gente está há anos tentando se encontrar, e agora, na pandemia, a gente conseguiu fazer uma reunião virtual conjunta, tá? E esse é um outro ponto que eu queria colocar, mas deixa eu falar um pouco sobre as aulas, né, só para fechar. Foi bem desafiador para mim, porque a aula, na minha concepção, é troca, é interação. Eu não sou conteudista, eu não acredito no modelo em que eu sou a detentora do conhecimento, que cospe conteúdo na cabeça de vocês. Então, para mim, o mais desesperador, mais do que a questão de exercício e aproveitamento, é não olhar para a cara das pessoas e saber se elas estão com dúvida, se elas estão acompanhando, não estão acompanhando. Eu dou matérias obrigatórias, tanto na graduação quanto na pós, então são muitos alunos que não abrem os videozinhos. Então, eu fico dando aula para a tela. É quase como se estivesse dando uma aula autorreferenciada. E aí eu viajo para o lado que eu quiser, porque eu preciso me automotivar. Eu gosto de falar, mas para mim, né, não é um exercício solitário, é um exercício de interação. Então, foi muito difícil, foi muito desafiador. Agradeço todos aqueles poucos alunos que participaram ativamente das aulas, porque é muito solitário o professor dar aula para várias caixinhas na tela, sem nem saber se as pessoas estão dormindo, tomando Todd, vendo TV, fazendo o quê, enquanto você ali dá aula. Então, foi muito difícil, muito, muito difícil dar aula, mas, enfim, o meu saldo final é positivo. Por exemplo, na graduação essa semana eu comecei a ter contato com os trabalhos finais dos alunos e o aproveitamento está melhor do que eu esperava. Acho que esse é um outro ponto, né? Todo semestre tem seus desafios e aí, enfim, estou tentando olhar para o copo vazio e não para o copo cheio, né? E aí isso chega na pesquisa. Eu acho que a gente tem
podia aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre métodos e sobre o desenho das nossas pesquisas, sobre a nossa pergunta e o que a gente espera das várias fontes de informação que a gente tem à nossa mão. Gostei muito da intervenção da Silmara falando sobre revisão sistemática da literatura. Acho que esse é um exemplo daquilo que a gente não toma o devido cuidado ainda nas pesquisas, pensando no mestrado em GPP, não estou generalizando para os demais cursos que eu não conheço, mas isso é bem importante. Ter uma pesquisa com uma contribuição parcial relevante tem tudo a ver com conseguir identificar onde está o estado da arte do debate, quais são as questões já abordadas, quais são as conexões possíveis entre diferentes tipos de lentes analíticas e de objeto. Uma coisa é cobrir a literatura sobre o seu objeto, outra coisa é conseguir cobrir as várias lentes de análise possíveis sobre esse objeto, ou lentes que foram construídas analisando outros objetos. Acho que aí a gente tem uma avenida. Sobre entrevistas, né, muitas das intervenções aqui falaram sobre as perdas e os desafios de fazer entrevista, tá? O que eu queria dizer? O que a gente busca nas entrevistas? Se a gente está buscando narrativas, discursos e percepções, e muitas vezes é isso que a gente está buscando numa entrevista, será que a gente não tem outras fontes desses discursos e dessas percepções? Como é que a gente faz mais e melhores análises documentais, por exemplo? Como é que a gente busca fontes registradas em vídeo, em texto, dessas percepções? Quais são, por exemplo, atores da sociedade civil que nos interessam? Tá? Será que eles não se posicionaram em relatos, em conselhos de participação? Na Câmara Municipal? No meu próprio projeto de pesquisa no Centro de Estudos da Metrópole, a gente está seguindo esse caminho. Eu tenho uma co-orientanda de doutorado na Psicologia Social da USP, que estava fazendo todo o seu projeto centrado em entrevistas para mandar para a FAPESP. Não sei se vocês já sabem, a FAPESP nem está aceitando pedidos de bolsas baseados em viagens, tá? Nem aceita, não vai nem para análise, tá? E ela já tinha feito o projeto quando eu me dei conta e falei, olha, não vai dar para fazer assim, vamos adaptar. E a gente ficou pensando sobre isso. Muitas vezes a percepção, a narrativa e o discurso é o objeto de análise. Mas será que a gente não tem esse posicionamento em algum lugar? Às vezes a gente não tem. E aí cabe, sim, pensar aquilo que a Silmara já bem colocou, né, e a Adriana também falou um pouquinho, como é que a gente pensa a entrevista de uma outra maneira. E eu não acho necessariamente, Adriana, que entrevistas muito longas são boas entrevistas. Às vezes são, às vezes não são. Tem muito de esquenta também. Mas eu acho que a gente tem todo um terreno para a gente pensar o que a gente busca na entrevista e qual é o lugar da triangulação da entrevista com outras fontes de análise de dado, tá? Por exemplo, se o meu foco é fazer análise de conteúdo e análise de discurso, quais são as outras fontes para analisar discurso, para pensar conteúdo, tá? E tem muita gente boa falando sobre isso, tem muito texto de metodologia que aborda esses tópicos. Quando eu dei metodologia a última vez com o professor Martin Jaio, a gente inclusive mencionou essa questão, né? Como é que a gente busca essas percepções em outras fontes quando a gente não tem acesso às fontes primárias? Queria falar um pouco sobre isso, tá? Que mais que eu queria falar? Bom, acho que era isso por enquanto, acho que eu já falei bastante. Obrigada. Ótimo, Renata, obrigada. Jaque, por favor. E depois a Silmara, e aí a gente tenta passar para o próximo bloco. Gente, então, acho que a Renata já comentou grande parte dos comentários, mas eu quero acrescentar, a Cecília quer falar. Eu vou falar pouquinho, Cecília, você entra, mas eu quero acrescentar e acho que... Baixe a sua tela do computador, porque a gente não vê seu rosto. Isso. Eu adoro fazer isso, né, Renata? Aí, essa é uma das aprendizagens que a gente está tendo. Eu acho que a pandemia não tem jeito para aquele mestrando do turismo, eu vou te responder que essa é uma angústia que nós todos compartilhamos. Está difícil para todo mundo pensar como é que a minha área, como é que o meu grupo de estudo, como é que o meu campo vai continuar depois disso. Essa ideia do novo normal está dando um debate imenso nos filósofos, nas pessoas mais críticas, alguns discutindo que nós estamos aceitando, qual que é a discussão filosófica aí, que nós estamos aceitando muito facilmente as recomendações todas e aceitando uma governamentalidade do Estado nas nossas vidas, sem precedentes, e que é muito arriscado que depois que tudo isso passe, a gente continue com algumas dessas medidas. Então, quando ele fala, eu queria que a gente estivesse discutindo mais o turismo, o que vai acontecer com o turismo, eu
eu reconheço a sua angústia, compartilho dela, porque nós temos um mestrado em turismo, nós temos doutorado, então se alguém pode ajudar a pensar isso, nós estamos aqui, a universidade está aqui nesse papel, é aqui hoje, pelo que eu entendi, nós estamos pós-graduandos de gestão ambiental, GPP e de turismo. E eu entendo que tem uma questão que temática que organiza a gente, e tem uma transversal, que é a nossa pós-graduação, é a pós-graduação da EASH e USP, o que a gente está pensando em termos temáticos. Então, eu compartilho a sua angústia e acredito que, à medida que o tempo for passando, porque isso aconteceu faz só 3 meses, nós estamos todos ainda nos organizando e tentando pegar o bonde andando, né, vamos dizer assim, nós estamos trocando um pneu de um caminhão na descida em alta velocidade. Como que a gente faz isso? Renata falou, a gente se adaptou para as aulas, eu nunca tinha dado aula online, inclusive eu não gosto de ver minha imagem na câmera, isso é uma coisa incômoda, e aí, mas nós vamos deixar de dar aula? Não vamos, mas que tanto que isso demanda de todo mundo, então, tem uma quantidade de coisa que nós vamos ser uma geração que viveu uma pandemia, e vai ter implicações e vai ter efeitos na nossa vida, e nós vamos aprender a lidar com eles. Agora, como disse a Renata, e como disse a Silmara, que jeito que eu vou lidar melhor com isso para que a gente continue produzindo conhecimento válido, conhecimento útil, metodologicamente ancorado. E aí, só para ser curta, porque a Renata já falou um pouco disso, mas eu acredito que, claro, cada aluno vai fazer isso com o seu orientador, mas que tem algumas coisas que talvez a gente possa discutir em fóruns metodológicos para um ajudar o outro a pensar, porque a Adriana citou o exemplo dela, ela está achando uma solução que seria fazer as entrevistas online e aí fazer o consentimento informado online no Google Docs, então ela já vai ter um modelo, depois que ela conseguir fazer isso, e se isso funcionar, ela já vai ter um modelo, para o próximo que fizer, ele não precisa inventar a roda, ele pode, se a gente tiver fóruns que discute, que se reúne para pensar isso, e cada caso tem que ser pensado individualmente, porque, por exemplo, gravar, como nós estamos gravando, dependendo de quem você está entrevistando, é invasivo, porque grava, aparece a sua casa no fundo, estrategicamente, a gente escolhe os pontos, mas às vezes as pessoas não têm essa possibilidade de escolher os pontos, como a filha da Paty apareceu hoje na imagem. Imagina, a Adriana vai entrevistar deputadas, né, que tanto que a deputada quer a imagem dela gravada, falando coisa em vídeo, no momento que a gente vive essa internet desse jeito. Então, tudo isso tem que ser pensado caso a caso, e a gente tem que olhar para isso, e talvez, eu acho que a Silmara vai poder falar mais um pouco, construir conhecimento em cima disso. A partir de agora, se nós somos a geração que vai ter os efeitos de ter vivido a pandemia, nós também temos que ser a geração que aprendeu com a pandemia. À medida que a gente for desenvolvendo essas tecnologias e ampliando essas possibilidades, nós temos que deixar isso registrado e nós temos que produzir conhecimento levando isso em conta. Ou seja, não tem que ser só um band-aid, um tapa-buraco. Nós temos que tentar fazer isso mais fundamentado possível e sustentado nas teorias e nas técnicas que a gente já conhece, porque esse é o nosso desafio, fazer desse limão a limonada. E aí, só se a gente se empenhar para olhar para isso e pensar como é que eu vou fazer o melhor nessas condições, é que a gente vai conseguir, de fato, o objetivo nosso quando a gente entra numa pós-graduação, que é fazer pesquisa séria, que é aprender a trabalhar dentro dessa perspectiva da ciência. Por hora é só, gente, vai aí. Obrigada, Jaque. A gente tem a Cecília e o Rogério que gostariam de falar. A Cláudia também colocou uma questão aqui sobre acesso a dados, depois se ela quiser complementar. Cecília, com você a bola. Obrigada, Patrícia. Rogério, eu vou passar na sua frente. Daqui a pouco vou ter que dar o jantar para o meu filho, então acho que eu vou falar e vou ter que sair. E eu não vou abrir a tela, sinto muito. Estou na cozinha. Eu posso assinar embaixo de quase tudo que a Renata falou, porque eu também tenho um filho pequeno. Tirando o fato que esse semestre eu não estou dando aula na pós, o que faz muita diferença. Eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu logo no início da pandemia falando da queda abrupta da
produção científica das mulheres. As editoras de revistas científicas perceberam que o envio de artigos de mulheres diminuiu enormemente, né, abruptamente, no início da pandemia, logo no início da pandemia. Aquilo me confortou um pouco, porque naquele período, eu acho que isso foi em abril, eu ainda não tinha aceitado, foi um processo muito doloroso aceitar que eu não ia conseguir fazer tudo que eu queria, que eu precisava, que eu deveria, em termos de pesquisa, né? Então, isso, depois que eu aceitei esse limite que a pandemia impôs, pelo fato de que, como disse a Renata, meu filho agora também fica em casa e não tem como não ficar com ele, depois que eu aceitei isso, passei a me sentir muito melhor, mas isso não resolve o problema, só posterga, né? Eu também demorei meses para ter uma posição sobre se o que a USP fez foi bom ou não, em manter as aulas desde o início. Eu, particularmente, não parei, tentei adaptar as aulas da graduação na mesma semana em que houve a interrupção, considerando agora, né, que é uma coisa que a gente não sabia no início, que essa pandemia vai durar. Pelo menos a gente já sabe que vai ser o próximo semestre inteiro de aula online. Eu não duvido que a gente possa começar o semestre de 2021 também online. Considerando que isso vai durar durante um tempo, eu tendo a achar que talvez tenha sido melhor do jeito que foi, mesmo que atabalhadamente, porque pelo menos a gente, entre aspas, não perdeu muito tempo, né? Outras instituições que resolveram parar as aulas, agora vão ter que repor, então eu acho uma situação mais complicada. No meu caso especificamente, fazer aos trancos e barrancos também foi melhor, não que eu goste disso, muito pelo contrário, mas porque eu realmente só tive noção das dificuldades que eu ia ter para desenvolver as aulas, desenvolver as atividades, quando eu tive que fazer as coisas na nova situação. Eu não imaginava que seria ter que trabalhar com meu filho em casa o tempo inteiro, tendo que dar conta de todas as atividades domésticas sem ajuda. Então, foi só quando realmente essa situação aconteceu é que eu pude ter noção clara do quanto que eu era capaz de fazer nas aulas da graduação, o que era possível, e aí eu readaptei, porque primeiro eu adaptei o real para o virtual, e depois eu tive que readaptar o que eu tinha adaptado para a nova realidade. Então, talvez vocês, alunos, estejam nesse processo de readaptações, né? Conforme a gente vai se deparando com os limites da nova realidade, e a gente tem que se readaptar às situações. Eu queria falar do copo meio cheio, comparando a pós-graduação com a graduação, sem entrar em muitos detalhes. Apesar de eu não ter dado aula na pós-graduação esse semestre, pelo que eu acompanhei das minhas orientações na pós e na graduação, e as dificuldades da aula na graduação, eu acho que a pós vai ter menos prejuízo do que a graduação. Eu não vou falar isso para os alunos da graduação, mas eu acho que é bom falar isso para vocês, porque eu acho que se está ruim estar no mestrado agora, seria pior estar na graduação agora. Eu tenho a impressão que os alunos da graduação vão perder mais com esse novo normal, né, do que após. Até pelo fato de que vocês já têm mais maturidade acadêmica, né? Vários já fizeram iniciação científica. Então, o que eu percebo, a minha experiência até agora com os meus orientandos de graduação e de pós, é isso, né? Semestre que vem eu vou dar aula na pós, mas o que eu tenho ouvido falar é isso, é aquilo que a Renata falou, as aulas boas se mantêm boas no virtual, mas realmente a gente perde a questão do contato, realmente é péssimo dar aula. Eu não dei aula, mas eu dei orientação via Google Meet, é péssimo falar sem ver a cara das pessoas. E eu queria falar mais uma coisa, que é sobre as entrevistas, né? Eu tive uma experiência boa com a adaptação das minhas orientandas, depois a Karina está aí, ela pode falar se ela quiser, mas do meu ponto de vista a experiência foi boa, porque as duas tinham acabado de qualificar quando chegou a pandemia e tiveram que abortar as viagens
que fariam, uma para Brasília e outra para o Rio de Janeiro. As entrevistas correram tão bem que hoje eu penso até em, no futuro, começar fazendo entrevistas virtuais para só viajar se realmente a questão do presencial for muito importante, muito relevante. Mas a minha experiência até agora tem sido, pelo menos no tipo de pesquisa, não é? Que a gente faz, as entrevistas virtuais correram muito bem, estão substituindo muito bem. Eu acho que isso a gente não vai ter perdas pelo fato de fazer entrevistas virtuais com os servidores federais, né? Um outro caso, a questão da visita ao serviço público talvez faça um pouco de falta, mas também a Ana acabou encontrando muitas entrevistas publicadas em revistas. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar. É uma coisa que a gente não se atentava, que a gente não buscava, mas ela acabou encontrando entrevistas que essas pessoas, esses servidores que ela queria entrevistar, entrevistas que essas pessoas já tinham dado para revistas, né? Ou que haviam sido publicados em revistas, e isso também tem servido como material, né? Mas, enfim, teremos perdas, não é a mesma coisa, mas, ao fim e ao cabo, eu acho que a decisão da USP de continuar foi melhor, apesar de tudo. Eu acho que todo o sofrimento psíquico, o sofrimento, a angústia da situação da pandemia, o medo, eu acho que tudo isso seria pior se a gente não tivesse esses momentos de encontro com os alunos, a necessidade de dar conta das atividades, das aulas, né? Tem os pontos negativos, mas eu acho que não é o caso. E, infelizmente, a minha situação é bem diferente da Cláudia, eu não estou conseguindo repensar nada, eu só estou conseguindo fazer o básico do básico, tive que cancelar pareceres para revistas, eu nunca fiz isso, mas eu não estou conseguindo dar parecer, dei agora para alguns congressos, porque eu acho que isso é mais difícil de esperar, e eu acho importante os congressos serem mantidos, mas eu tive que cancelar várias coisas porque simplesmente não dava conta. É isso, obrigada. Obrigada, Cecília. Rogério, pode... Rogério. Estou falando, estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então, eu vou tentar ser bem breve, porque muito do que eu gostaria de falar já foi falado por diferentes colegas, né? Você quer se apresentar novamente? Claro. Então, eu sou o Rogério Schlegel, eu sou professor da Unifesp, mas me engajei agora fui credenciado na pós-graduação em GPP, de Gestão em Políticas Públicas. Esse aqui é o meu primeiro semestre dando aula e eu já fui colhido pela pandemia, né? E, enfim, então eu poderia falar um monte de coisas que já foram contempladas, inclusive, e isso sem querer tirar o peso que eu sei que a rotina doméstica tem em cima das mulheres em geral, mas isso me atinge também. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu de fato, eu tenho uma companheira que a gente mora junto, e isso, eu sei o impacto disso porque eu também fico com ela basicamente metade do tempo, né? Mas o meu ponto, eu pedi a palavra para falar uma coisa que é a seguinte: eu acho que, do ponto de vista do estudante, né, do pós-graduando, a gente tem que pensar em redução de danos mesmo, porque danos há, não tem como escapar, né? Se a gente suspendesse as aulas e os prazos em geral, a vida de vocês, de certa maneira, ia ficar parada, né? Então, você não ia perder em ter meia aula ou uma aula adaptada às pressas, mas você ia perder porque o seu doutorado, o seu mestrado, no caso, não está andando, né? Então, estamos falando de redução de danos. Mas eu vejo o potencial para tirar algo virtuoso disso, né? E quero falar especialmente sobre as aulas, né? Então, eu tenho vários mestrandos que estão começando no programa agora, e eu também estou começando como alguém que está dando disciplina, e a minha impressão é que já começar na pós-graduação, no mestrado, envolveria um trabalho de ser um trabalho ativo, que é diferente daquele que a gente faz na graduação, quando a gente é estudante de graduação, que já representaria um passo além para a experiência que acho que a maioria de vocês teve. Eu tive quando estava na graduação, e eu vejo meus colegas e os estudantes tendo na graduação, né?
Então, entrar no mestrado, começar o mestrado, já implicaria em ter uma outra atitude em relação ao estudo, às disciplinas, à busca de conhecimento. Agora, isso está radicalizado agora, né? Então, se eu fosse repensar a matéria não presencial que eu estou dando, eu não faria do mesmo jeito que eu fiz a partir de março. Mas, de qualquer maneira, não haveria escapatória que não fosse aumentar a responsabilidade do estudante pela leitura mais atenta, pelo exercício mais bem feito, pela busca de dúvidas para levar para um encontro presencial, que é rápido, efêmero, agora só tem 1h30 no nosso caso, e que assim, a dúvida tem que ser aguda. Aproveitar, tá maduro com a leitura do texto, por exemplo, madura para aproveitar a pouca interação que a gente consegue propiciar entre os colegas. Então, tudo isso para dizer que tem um trabalho ativo que pode ser bom, né? Tem um trabalho iniciativo que pode ser muito bom, que já viria com o mestrado, mas que agora está radicalizado. Então, eu chamo a atenção para vocês que ainda estão fazendo disciplinas que é preciso ter uma nova organização, enxergar essa etapa de um jeito diferente daquele de toda semana eu tenho um encontro e nesse encontro vão acontecer coisas que eu vou navegar, né? Agora você está muito mais no timão do que você estaria se a gente tivesse com encontros presenciais. E isso não é necessariamente ruim, né? Isso talvez contribua para você amadurecer mais rapidamente como pesquisador. É esse recado que eu queria dar. Obrigado. Ótimo, Rogério, obrigada. A Cláudia comentou aqui no chat, né, antes de eu passar a palavra para a Silmara, e aí a gente tenta encaminhar aqui o encerramento. Cláudia, você falou do acesso de dados, você quer comentar mais alguma coisa? Pode passar para a Silmara. Silmara, você quer também reagir aí às questões que o pessoal colocou? Nossa, foi ótimo, né? Eu acho que as reações de todos, esse espaço para a gente falar, esse encontro, e também já acolhendo algumas provocações, se não me engano foi o Bruno que colocou, da gente fazer mais vezes esse encontro, e a perspectiva dele ser interdisciplinar mesmo. Acho que é muito bacana a gente ter esse espaço para colocar o aluno de GPP com sustentabilidade, com turismo, e, quiçá, outros da própria ASHE e outros programas da USP, que possam vir a dialogar. E daí, nesse novo cenário, acho que isso é muito bem-vindo, na perspectiva da gente se organizar de novo, ou uma nova organização, que vai demandar da gente uma adaptação, um redimensionamento da pesquisa, da nossa metodologia, das ferramentas que a gente usa, e nesse sentido, como é que a gente poderia aproveitar, né, esse espaço, esses encontros, de repente com algo mais planejado entre nós, né? Parece que uma proposta metodológica possa fazer sentido. Eu gosto muito dessa ideia da gente abrir um canal para que a gente possa se aprimorar em termos metodológicos, que eu acho que é algo que pode unir mais programas, mais alunos. E então eu gostaria de finalizar acolhendo essa provocação e também me juntando a vocês para, de repente, a gente pensar numa forma que a gente possa ter encontros assim, bem de bate-papo, nada de aula de metodologia, não nesse sentido, mas que a gente possa usar esses encontros para esse aprimoramento, para a questão das técnicas, como é que a gente pode fazer essa migração e que possa ter essa questão da qualidade com que a gente está fazendo. E aprendendo, né? Eu acho que todos estaremos aprendendo. É assim que estou vivenciando esse momento com os meus alunos, com o meu grupo de pesquisa, e eu acho que todos devem estar passando por isso, e nesse sentido de que esse espaço possa servir para que a gente aprimore a técnica da entrevista, as técnicas de triangulação, as novas possibilidades, o uso de tecnologias que normalmente a gente não usa, e daí a gente poderia pensar
né, uma agenda que pode começar tímida, né, com alguma questão bem pontual de algum de nós ou de um grupo, e que a gente possa juntos aprender metodologicamente ou tematicamente, né? Então, isso acho que são questões que a gente possa discutir mais daqui para o segundo semestre, e fazer do limão a limonada, como a Renata nos provocou, né? E aí fica o meu apoio, e também me juntando a vocês para a gente pensar um seminário, não seminário, um café metodológico, onde a gente possa trazer de forma leve e que a gente possa fazer trocas. Alguém aprendeu bem alguma ferramenta? A Cecília colocou das alunas que tiveram ótimos resultados com as entrevistas. Vamos trocar, vamos trazer essa experiência aqui, qual foi a estratégia usada, enfim, de forma leve, né? Não necessariamente todos temos domínio de muitas coisas, mas que a gente possa também trazer nossas dúvidas, o que não deu certo também. Eu acho que isso é bem profícuo. Então, eu gostei bastante de estar aqui com vocês, e esse ponto que acho que ficou de muitas falas, como nos adaptarmos, como redimensionar e como nos organizarmos, né? Eu acho que o Rogério falou no final, como a gente faz uma nova organização da nossa rotina de pesquisa, e eu acho que esse ponto que nos aguarda aí o segundo semestre, sabendo que ele será não virtual, não presencial, então como é que a gente pode aprimorar, né, tudo que vai demandar da nossa rotina, para que a gente possa fazer melhor, né? Eu acho, e com menos ansiedade, né? Eu acho que é esse o ponto da gente estar junto, aprendendo junto. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, deixa eu abrir meu microfone aqui. Está aberto. Obrigada, Silmara. A Renata queria falar novamente. Eu estou tentando... Mas eu não sei se o Éder quer falar também. O Éder se apresentou aqui. Éder? Eu não sei se ele quer falar, deixa ele falar antes. Ou se ele só estava parabenizando o encontro, mas se ele quiser falar, não vou... Ah, tá bom. Só queria pegar o gancho do que a Silmara falou e voltar para um ponto que a Jaque falou, que eu acho que tem bastante a ver, essa ideia dos fóruns metodológicos, tá? Eu acho que a gente tem uma boa oportunidade, Patrícia, Cecília e eu, porque, por um acaso, no segundo semestre, eu vou dar metodologia na graduação e a Patrícia e a Cecília vão ser as responsáveis por metodologia na pós. Então, acho que a gente já tem essa provocação, necessariamente, de pensar essas conversas para o segundo semestre. E uma questão bem prática que eu queria colocar, e que tem funcionado bem nas minhas aulas de graduação, tem sido chamar, por exemplo, alunos de pós-graduação, recém-concluintes do mestrado, para falar para a graduação, por contar como construíram a pesquisa. Eu acho que esse tipo de troca é muito interessante, é muito legal, é muito diferente de ler um livro-texto falando sobre uma técnica, sobre uma estratégia metodológica. O aluno de mestrado, ou mesmo de doutorado, mas eu chamo de mestrado, contando como é que ele fez a pesquisa, variando as técnicas, instrumentos, as estratégias de triangulação. Acho que seria muito legal e acho que compõe bem. A gente podia, inclusive, aproveitar, eu acho que além de trocar entre alunos e professores, eu acho que essa troca entre graduação e pós é super rica. Não à toa, estava aqui contando, tem alguns alunas, principalmente, da graduação em GPP, que estão fazendo TCC e também vão ter esses desafios. Eu acho que a gente podia pensar essas trocas, pensando coisas muito básicas, assim, como é que eu adapto estratégias qualitativas, quantitativas, como é que eu aproveito bases de dados públicas, como é que eu tenho um olhar analítico para o registro administrativo. Eu discuti em sala um texto super interessante sobre a vida política dos documentos, e é toda uma análise de sociologia política dos processos administrativos. Enfim, tem tanta gente interessante fazendo pesquisa fora da caixinha, mesmo em contextos de pandemia, que, assim, acho que é legal ter essa troca, esse momento de, nossa, como tá difícil, mas também como é que a gente tira leite de pedra, ou faz limonada com os limões azedos que a gente tem. Eu acho que a gente podia, de fato,
Paty, aí é uma provocação, pensar esses fóruns metodológicos e algumas trocas transversais de graduação pós, interdisciplinares, já que a ASH, né, Sil, esse espaço de abrir as fronteiras das caixinhas, eu acho que a gente podia aproveitar e pensar nas disciplinas, esses momentos de troca também. Eu queria só, desculpa, só completando o que a Renata colocou, rapidinho. Eu já fiz experiências assim, Renata, dos alunos colocarem, né, como os bastidores da pesquisa, né, ou seja, não é o que está no livro, mas é como foi a minha pesquisa. Então, isso a gente até chama café com pesquisa, porque é uma coisa meio leve mesmo, de contar o processo, as angústias que viveu, os pontos que teve estrangulamento, as manobras que teve que fazer, que todos nós vivemos quando fazemos uma pesquisa. Então, esse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, ele acontece na rotina da pesquisa. É claro que agora tem outra dimensão, mas muito do que a gente programou para a pesquisa, ela não acontece, a gente vai ter que redimensionar o tempo inteiro, né? Então, isso e é muito rico, e gostaria de manter, né, a gente com um grupo o máximo aberto possível nesses espaços que a gente possa trazer, e essa experiência eu fiz com alunos de engenharia, de psicologia, todo mundo na mesma sala, e os alunos de outros programas começaram a descobrir esse evento que a gente fazia e vinham, né, com esse anseio de contar ou de conhecer o percurso da pesquisa da engenharia ouvindo uma pesquisa da psicologia. Foram alguns episódios assim. Então, reforçando essa sua fala e com esse depoimento, que eu acho que é muito rico a gente fazer esse tipo de encontro, de fórum. Obrigada, super obrigada, Silmara. Alguém mais quer? A Jaque queria só fechar aqui, né, com as outras questões. Eu acho que tem várias ideias que saíram daqui, né, questões metodológicas, essa coisa de fazer ajustes na pesquisa, né, isso é muito comum, né, eu brinco até que quem entra num mestrado, principalmente, né, o mestrado é um grande caminho de ajustes de expectativas, né, porque a gente entra no mestrado, em geral, com grandes expectativas, e quando a gente começa a aprender um pouco sobre o que é pesquisa, né, a gente vê que a contribuição da pesquisa, né, ela precisa ser mais burilada, mais focada, recortada, e que às vezes não era aquilo tudo, né, que a gente estava imaginando. E para muitos pesquisadores que passam pelo mestrado, né, esse processo de cair essa ficha de que a minha pesquisa tem que ser um pouco menos, né, menos às vezes eu consigo contribuir mais, é um processo dolorido, que leva um tempo, já acontece normalmente, né? Então, a pesquisa está sempre indo e voltando, dá um passo atrás, repensa, é parte desse processo, né? Então, eu ter que rever o meu projeto por conta da pandemia, ou porque talvez eu não consiga fazer ele do mesmo jeito que eu tinha imaginado, é chato, é ruim, né? Mas é um processo inerente da própria pesquisa, né? Talvez em algumas pesquisas tenha que ser um pouco mais radical pela natureza da pesquisa, do objeto que está se tratando. Mas isso também, né, é uma questão importante para se formar como pesquisador, né? E isso que a Silmara está colocando é muito importante. Então, era só... Eu acho que a Jaque quer fazer um fechamento, né? A gente acabou não tendo tanto espaço aqui para discutir. O Bruno queria falar. O Bruno queria falar? Isso, esse fechamento ele escreveu, queria falar. Isso. Gente, eu ia falar só um último comentário, na verdade, destacar, né, que esse grupo aqui, a potência desse grupo, porque acho que foi muito destacado, o que ficou para mim é que nós estamos todos no mesmo barco, né, ninguém viveu uma pandemia, ninguém sabe como reagir adequadamente, então estamos aprendendo no processo. Então, já que esse grupo tomou a iniciativa, e eu queria parabenizar uma vez mais essa iniciativa, também para a gente aproveitar a potência, e a minha fala é muito no sentido para os meus pares, né, para os meus colegas, para a gente estar junto, né, não ficar naquela postura só de vamos demandar, mas construir conjuntamente. Acho que Renata também trouxe alguns desafios de capacidades históricas do programa,
né, que a gente viveu, a gente que está no segundo ano viveu, então a minha fala é nesse sentido, né, estamos aprendendo, vamos aproveitar essa potência, e agora que a gente está privado de contato, que a gente descobriu tanto que é importante também, vamos aproveitar esses espaços e chamar outras pessoas e tudo mais. E um último comentário, esse sim, para os professores, só para a gente pensar sempre na questão da desigualdade, né? A Cecília colocou a desigualdade em relação ao gênero, mas a gente pensar que tem graus de maturidades diferentes e graus de acompanhamento diferentes, então, às vezes, a gente não consegue extrair de um texto tudo o que a gente deveria extrair, enfim, só pensar em que níveis a gente tem que tratar essas desigualdades para tentar trazer todo mundo mais ou menos para o mesmo espaço de aprendizado, um desafio que já era também existente sempre, que agora fica potencializado, mas no sentido de que a gente está aqui para pensar junto e contribuir junto também. Muito obrigado e muito obrigado pelo espaço. Ótimo, Bruno. Jaque? Não, gente, Paty, nem era um fechamento, é porque a gente tinha pensado em 2 turnos de discussão e a gente acabou fazendo tudo junto. Mas eu só queria falar um pouquinho com todo mundo que ainda está aqui, né, porque nós chegamos a um número grande e é assim mesmo, porque a gente cansa de ver a telinha. Nós estamos vivendo um momento muito especial, muito diferente e de muita pressão. Está todo mundo muito pressionado. Vocês viram que todo mundo trouxe, de um certo modo, as ansiedades, as angústias e esse novo jeito de lidar com o tempo. Então, a primeira coisa que eu quero falar e que eu acho que é importante todo mundo de nós pensarmos é assim, primeiro, onde está o meu equilíbrio? Quais são as coisas que vão me dar paz, tranquilidade para fazer as outras coisas? Então, eu tenho que garantir um mínimo, isso vale para nós todos, gente, de sanidade mental. Como é que eu vou garantir um mínimo de sanidade mental? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar, eu tenho que dormir. Dormir, inclusive, melatonina, está sendo muito discutida como melhorando a imunidade. A melatonina sendo usada, tem gente que quer até testar o uso da melatonina em remédio na Covid, para vocês terem ideia da importância que é dormir durante a noite. Por quê? Por que é durante a noite? Por causa do escuro. Quem já estudou um pouco os ciclos do sono sabe do que eu estou falando. Então, manter um mínimo para a gente ter a sanidade garante o outro trabalho. E isso que o Bruno falou era um pouco do que eu tinha pensado em falar no começo, que como que a gente aprende? A gente não aprende só com os livros e só intelectualmente, a gente aprende com a cabeça, com o coração e com a mão. Vários teóricos falam isso. O que isso significa? Para me aprender de fato, não basta ler, eu tenho que experimentar, eu tenho que ir no campo, eu tenho que exercer aquilo. A mão tem a ver com essa coisa da prática, de como é que eu faço isso. O coração tem a ver com esses afetos envolvidos. E isso é um processo individual? Não. Aprendizagens, a gente quando dá aula, de qualquer modo, por que a experiência da universidade é fantástica? Porque a gente aprende com os colegas, e a gente aprende o tempo todo nas relações uns com os outros. Então, quando o Bruno fala, vamos ficar junto, é disso que eu queria falar. Vamos pensar que tem gente que entrou no nosso mestrado agora, que precisa de fazer o que a gente chama de, o Tajfel vai chamar isso de identidade social, de virar parte desse grupo, de se sentir mestrando da EASH, de GPP, de qualquer área, de turismo. Como é que a gente vai fazer para ter uma identidade de grupo no momento que a gente está vivendo isso? Então, quando a gente pensa nas alternativas, a gente tem que pensar, assim, claro, vai ter alternativas que vão ser mediadas pelo trabalho da pós, porque o que nos une? O fato de fazer pesquisa junto. Mas pode ter outras que sejam mediadas pelo fato de fazer coisas divertidas juntos, online, se conhecer melhor, que tanto que o pessoal do primeiro ano vai poder ter a mesma relação que eu vejo que Bruno e Amanda têm, e eu estou falando isso, que eu conheço elas pouco, mas Bruno e Amanda têm uma parceria assim que a outra uma fala, a outra já sabe completar a fala dela. Por quê? Porque elas têm convivido, elas assistiam a aula junto, elas saíam, comentavam, falavam que esse texto era chato, que a professora hoje estava cansada, que não foi o melhor dia, milhares de coisas que a gente fala e faz, e que faz a gente virar grupo. Então, nós temos um desafio neste momento que a gente está vivendo, e que os nossos alunos que entraram esse ano, e pensando que nós, os professores, estamos discutindo a seleção do próximo semestre. Então, e se o próximo semestre vai ser inteiro online,
Então, nossos alunos, eles tiveram quantas semanas? 3 para enturmar? Estou falando dos novos, mas mesmo os que estavam antes, que tinham essa queixa, que tanto que a gente pode aprender junto. Então, saiu, claro, nós queira ou não, o professor, quando está junto, sempre pensa em metodologia. Vocês viram que eu pedi para falar dos temas que vocês estão pesquisando. Por quê? Porque eu quero conhecer cada um de vocês melhor e para que entre vocês possam ter trocas, porque às vezes tem uma que está pesquisando um tema que conversa mais com o feminismo, então pode se aproximar e trocar mais figurinha com a Adriana, ou tem gente estudando resíduos sólidos nos outros mestrados também, então como é que a gente vai trocar figurinha aí? Então o nosso desafio, gente, é formar grupo, fazer grupo valer dentro dessa pandemia, para quando a gente terminar esse mestrado, daqui 2 anos ou 2 anos e meio, a gente ter tido essa experiência de convivência, porque nessa coisa das relações e dos afetos, a gente precisa encontrar essas estratégias. Então, uma das sugestões é esses seminários metodológicos, e eu quero fazer mais 2, para vocês pensarem entre vocês, alunos, de ter espaços de brincadeira mesmo, de montar um Google Meet como esse que a gente montou agora e chamar os colegas, mas meio que para apresentar o que cada um está fazendo na sua casa, para conversar sobre as outras leituras, o que mais que você está fazendo, o que você faz para se divertir, que séries que você está assistindo, para poder trocar nesse nível, para a gente chegar perto de quem são essas pessoas que a gente está fazendo mestrado junto. E, claro, dentro do outro, então eu estou sugerindo mais 2, um temático que a gente possa discutir os temas, e temas que se atravessam, por exemplo, tem gente estudando raça, gênero, a gente pode trabalhar na perspectiva das interseccionalidades, e juntar essas pessoas que estão trabalhando esses temas, e fazer pequenos grupos, onde a gente sugere vídeos, onde a gente sugere literatura, nesse momento do desafio da biblioteca que o Bruno colocou, texto é fundamental, trocar texto, ter um repositório onde cada um desses temas que a gente está pesquisando pudesse ter acesso e a gente procurar lá, e os textos que a gente tiver, quando a gente tiver, porque às vezes a gente tem os livros, né? A gente também ajudar a tirar foto e colocar nos repositórios pode ajudar muito esses grupos. Então, eu estou sugerindo que a gente multiplique os encontros e talvez diminua, não que não seja público, mas possa fazer isso também mais temático para ficar mais íntimo, para que as pessoas não precisem ficar assim envergonhadas de se apresentar e aí ter que apresentar no chat porque é muita gente. Então, eu estou propondo também que a gente pense essas estratégias e que a gente saia daqui com esse desafio. Como é que, no pós-pandemia, nós vamos poder falar, nós somos um grupo, nós somos a turma de mestrado, que fez mestrado e doutorado nos anos de 2020, 2021, 2019, porque quem entrou em 2019 também está aí. Era disso que eu queria falar um pouco, tá? Então, e é porque eu acho que divertir-se é fundamental, e divertir-se junto é melhor ainda, gente. Um beijo para todo mundo. Ótimo, obrigada, Jaque. Gente, a gente vai tentar aqui, né, depois conversar entre a gente e propor outras coisas. E importante que o Bruno falou, né, que vocês também proponham, né? Entre vocês, proponham para a gente, né? Proponham para os professores, né? Proponham para o programa. As discussões que vocês estão sentindo necessidade, né? E os suportes que vocês estão sentindo necessidade. Essa aqui foi a primeira tentativa, né? A gente deixou mais aberto mesmo, essa era a ideia, né? A gente dedicou algumas questões metodológicas, a Jaque chamou a atenção aí, as questões individuais, de suporte de cada um, que também são importantes. Então, eu estou me disponibilizando depois a bater papo e a gente, né, sair aí com outras ideias nas próximas semanas de fazer um outro encontro mais focado, mas que vocês também alimentem a gente com propostas específicas. Eu acho que ajuda a gente, de repente, a montar uma programação, e eu gostaria de mobilizar bem mais, né, a comissão de pós-graduação da EASH, no sentido de toda pós-graduação se envolver mais nisso, né? Essa aqui não foi uma iniciativa do mestrado somente de GPP, a Silmara está aqui
outros professores apareceram por aqui, a Cláudia, lá de Ribeirão Preto, mas a gente quer que isso, de repente, seja, né, uma ação específica que a comissão de pós-graduação possa ter, né, de conversa com os alunos. Então, é importante que vocês deem feedbacks para a gente, né, através dos RPs ou através de um contato direto comigo, com a Silmara, com a Renata, com a Jaque, quem vocês se sentirem à vontade de conversar. Alguém quer... Eu acho que a gente deu o horário aqui, teria N outras coisas para falar, eu fiquei mais aqui na mediação. Alguém quer fazer um último comentário? Não, eu só queria dar tchau e, de novo, saudar essa oportunidade, acho que foi muito legal, acho que essa fala da Jaque foi perfeita, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que a ideia de pensar temas interseccionais é super legal, casa super bem também, e não ficar só em metodologia, só fazer coro. Obrigada. E fazer coro ao Bruno, que falou dessa ideia de quais são as motivações que vêm dos alunos também. A nossa criatividade, gente, está lá embaixo. Então, se querem, seria ótimo. Um beijo. Também, agradeço, foi ótimo, obrigada. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui. Acho que a Bruna queria falar, Patrícia. Bruna, você quer também falar? Eu só queria agradecer a participação de todo mundo, porque a gente se esforçou bastante para organizar esse encontro, divulgou bastante, e eu e a Amanda, a gente estava comentando aqui a parte que a gente ficou muito feliz com a adesão, porque a gente chegou a ter 33 pessoas aqui na chamada, e foi muito legal, de verdade. Obrigada para todo mundo que dispôs um tempinho para participar. Vocês podem procurar a mim e a Amanda para conversar e trazer tópicos para as próximas reuniões. Ótimo, maravilha. Eu vou parar aqui a gravação. Boa noite, pessoal. Se cuidem, bom final de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Paty. A gente fala. Tchau, Sil. Tchau.